Sukuna só foi derrotado porque estava nerfado. Essa é a verdade, ele não chegou a mostrar todo o seu poder. E se você duvida disso, relaxa aí porque eu vou te mostrar como o próprio mangá de Jujutsu Kaisen mostra isso pra gente em vários momentos. Não tem essa de que o Itadori superou o Sukuna ou que os feiticeiros estavam no nível dele. Nesse vídeo eu vou te explicar porque aquilo que você viu não era toda a força do Rei das Maldições. O meu nome é Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd e bora bater um papo sobre isso. Em primeiro lugar, pra deixar claro, aqui eu não tô falando da luta com o Gojo. Já tem um vídeo aqui falando sobre isso, se você quiser depois você pode clicar nele aqui no link da descrição, mas a luta do Sukuna contra o Gojo foi extremamente equilibrada, qualquer um dos dois poderia ter ganhado. Tô falando da luta do Sukuna contra os outros feiticeiros, aquela galera não daria conta do Sukuna se ele não estivesse nerfado. Você pode achar a Uraume fanboy do Sukuna o quanto for, no último capítulo ela falou algo muito certo, o Sukuna só perdeu porque estava num corpo encarnado. Não é que os feiticeiros foram mais fortes que o Sukuna, eles tiveram sorte de ter nascido 1000 anos depois dele. E como eu falei, a gente vê isso em vários momentos. Em primeiro lugar, o próprio Sukuna admite que desde a sua luta contra o Satoru Gojo, a sua emissão de energia amaldiçoada estava diminuída. O que significa que os ataques do Sukuna não eram tão fortes quanto eles deveriam ser desde a luta dele contra o Gojo, ou seja, nenhum dos feiticeiros que veio depois tomou um ataque do Sukuna com a potência máxima. Além disso, como o próprio Sukuna fala, ele não conseguia usar o domínio devido à sua luta contra o Gojo e a sua técnica reversa estava funcionando de forma lenta, além da quantidade total de energia amaldiçoada dele estar parecida com a do Yuta. Considerando que o Yuta fala no começo da luta do Gojo e do Sukuna que o Sukuna deveria ter um pouco mais do dobro da energia dele, significa que o Sukuna estava com menos da metade da sua energia. E o próprio Yuta chega a admitir que se não fossem essas sequelas da luta contra o Gojo, o Sukuna teria eliminado os outros feiticeiros de forma quase que instantânea e eles não teriam tempo para tentar se curar ou então revidar. Além disso, como todo mundo sabe, os golpes do Itadori estavam afetando a alma do Sukuna. Não só isso, mas despertando a alma do Fushiguro, interrompendo a conexão entre ele e o corpo do Megumi. Nas palavras de Sukuna, toda hora que ele é atingido pelos golpes do Itadori, a emissão de energia amaldiçoada dele diminui e o controle que ele tem sobre o corpo enfraquece. Ou seja, desde que o Itadori chegou no campo de batalha, lá junto do Higuruma, cada golpe que ele conecta no Sukuna, mesmo que o Sukuna defenda, vai enfraquecer o controle dele sobre o corpo e a emissão de energia amaldiçoada, ou seja, cada vez mais nerfado. E como dá pra ver, não é só a luta contra o Gojo. O fato do Sukuna estar num corpo de um receptáculo, no caso do Megumi, também abria várias brechas para eles se aproveitarem. Não só com os ataques do Itadori, mas também, por exemplo, a escada de Jacó, que o Yuta acertou no Sukuna dentro da sua expansão de domínio. É especialmente eficaz considerando a situação do Sukuna, justamente por ser uma técnica que funciona à base de nulificação, e seria extremamente eficaz em atacar o objeto amaldiçoado que mantinha o Sukuna dentro do Megumi, de novo, apenas por ser um encarnado. Além disso, como a gente vê no capítulo 256, por conta dos raios negros, o Sukuna estava prestes a melhorar a sua emissão de energia amaldiçoada e recuperar sua técnica amaldiçoada reversa. Até começou a fazer isso. No momento que ele começou a fazer isso e conseguir se recuperar, ele foi destruindo todos os feiticeiros. Mas o Itadori acerta mais um golpe nele e, como o próprio Chozou fala, não importa o quanto o Sukuna melhore sua condição com o Kokuzen, se ele for acertado pelos ataques do Yuji, a liberação de energia amaldiçoada e o controle do corpo dele vão enfraquecer de novo. Isso inclusive é confirmado pra gente no capítulo 258, onde é dito que o Ryomen Sukuna deveria ter restaurado todos seus braços e destruído os feiticeiros. Porém, o Itadori acertou 7 Kokuzens na fronteira da alma do Sukuna e do Megumi. Isso fez com que o Sukuna tenha perdido a oportunidade de restaurar sua técnica reversa. Claro, isso aqui também é mérito do Itadori, eu não tô desmerecendo a capacidade dele. Só que o fato é, o Itadori só teve essa oportunidade porque o Sukuna era um feiticeiro encarnado. Caso ele não fosse, essa estratégia não funcionaria. Era uma desvantagem específica que o Sukuna tinha que permitia que ficassem nerfando ele. Como a gente vê aqui, se ele não fosse um encarnado, ele teria se recuperado e destruído os outros feiticeiros. É por isso que, por exemplo, quando o Gojo acertou o Kokuzen, ele pareceu se recuperar de uma forma tão mais eficiente que o Sukuna, porque o Gojo não teve nada atrapalhando ele. E obviamente todas essas questões estavam constantemente atrapalhando o Sukuna. A quantidade menor de energia amaldiçoada, a diminuição na sua liberação de energia amaldiçoada, do controle do corpo, e claro, o fato de que ele estava lutando contra vários feiticeiros permitiu que, por exemplo, o Yuta conseguisse aguentar numa disputa de domínio contra o Sukuna, onde ele mesmo fala que ele vai conseguir manter o domínio dele enfrentando o do Sukuna por tanto tempo quanto o Gojo, porque o Sukuna estava cansado. Além disso, logo após esse confronto de domínios, a gente vê o Itadori lançando cortes na fronteira da alma do Sukuna e do Megumi, e assim
Assim como seus socos, esses golpes são extremamente eficazes no Sukuna, especificamente por ele estar em um corpo de um receptáculo. Como ele fala, como o Itadori está separando de forma mais certeira a alma dele do Megumi, são muito mais efetivos do que antes. Ou seja, a gente entende que isso diminui muito mais a liberação de energia do Sukuna e atrapalha muito mais o controle do corpo. Ele mesmo fala que se continuasse tomando aqueles golpes, não conseguiria manter o corpo. Mesmo depois de golpes assim, ele tomou mais uma escada de Jacó da Anjo, que como eu falei, é especialmente eficaz no caso dele, mas isso aqui a gente vai relevar um pouco, né? Porque o próprio Sukuna fala que aquela escada de Jacó não tinha uma liberação de energia tão grande quanto a primeira que a Anjo usou nele, lá quando o Sukuna tomou o corpo do Megumi pela primeira vez. E mesmo com isso tudo, depois de 2 raios negros, o Sukuna consegue recuperar a sua técnica amaldiçoada reversa e recuperar os seus membros. Até porque, durante a maior parte desse tempo, ele não só estava lutando com menos mãos do que ele tem, como também estava com seu coração danificado, que obviamente é mais uma coisa nerfando ele. A gente vê que o Sukuna recuperou sua técnica amaldiçoada reversa e ele começa a desviar dos golpes do Itadori, justamente para o Yuji não voltar naquele processo de enfraquecer ele. Porém, o nosso protagonista expande o seu domínio. O Sukuna se defende do acerto garantido usando a sexta Oka de Vime. Porém, a alma do Megumi, que tinha sido afundada no banho, foi reanimada por conta dos ataques do Itadori. E a alma do Megumi, lá de dentro, usa sua técnica das 10 sombras para fazer o pé do Sukuna afundar, com isso abrindo uma brecha pro Itadori acertar golpes nele. Mais uma coisa que só aconteceu porque o Sukuna estava no corpo de um receptáculo, e com essa sequência de golpes que o Itadori acertou nele, o próprio Sukuna fala que, por conta dos golpes afetarem a alma e aí atrapalharem o controle do corpo e a liberação de energia, a sexta Oka acabou se desfazendo e com isso o Itadori iria acertar o seu acerto garantido. Porém, o Sukuna vai para expandir o seu domínio de novo, só que a Nobara faz o seu retorno usando uma ressonância no último dedo do Sukuna. Obviamente, o golpe da Nobara só pôde ser eficaz porque ela tinha um dedo do Sukuna lá para acertar, que é mais uma coisa que seria evitada se o Sukuna não fosse um feiticeiro reencarnado. Afinal, ele não estaria dividido em pedaços, por assim dizer. Depois dessa ressonância, o Itadori teve a oportunidade de acertar o seu acerto garantido, que como envolvia o corte na fronteira da alma, era especialmente eficaz no Sukuna de novo. E após isso, o Itadori finaliza o Sukuna com mais um Kokuzen. Só que, como a gente vê no capítulo 268, não é nem necessariamente que o Sukuna não aguentaria mais lutar, é que ele foi removido do corpo do Megumi. Ter perdido o seu corpo fez com que o Sukuna não tivesse mais como continuar lutando. Ou seja, você percebe que mesmo com todos aqueles feiticeiros, todo aquele plano, toda aquela galera poderosa enfrentando ele, no final das contas, eles não venceram de forma convencional o Sukuna. Não é como se, por exemplo, o Sukuna só aguenta tomar tantos golpes e eles bateram até ele não aguentar mais. Eles se aproveitaram dessa brecha, que era o fato de que ele estava no corpo de um receptáculo, e tiraram ele do corpo. Mesmo que numa situação hipotética a gente mantenha os danos que o Sukuna ficou após a luta contra o Gojo, ou seja, ele mantém aquelas sequelas, se o Sukuna não fosse um feiticeiro em um corpo de um receptáculo, ele teria aguentado todos esses golpes de todas essas pessoas e continuaria lutando. Primeiro porque os ataques do Itadori não seriam super eficazes e não iam desestabilizar o Sukuna, por assim dizer. A escada de Jacó não seria super eficaz, Sukuna não teria demorado tanto tempo para se curar, o Megumi não conseguiria atrapalhar ele por dentro e a Nobara não teria como usar um dos dedos do Sukuna para atacar ele. Mesmo que conseguissem fazer isso tudo, se o Sukuna não fosse arrancado do corpo, ele ainda aguentaria lutar. Então, como eu falei, aquilo que a Araume disse no último capítulo realmente faz sentido. Não é que eles foram mais fortes que o Sukuna, só deram sorte de que ele estava num corpo encarnado. Mas e aí, o que você acha? Tirando o Gojo, que obviamente é o único feiticeiro que consegue brigar de frente com o Sukuna, quem você acha que é o que tem mais chances de enfrentar ele? Se você quiser entender por que a luta do Gojo e do Sukuna foi extremamente equilibrada, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo meu onde eu falo sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder análises futuras como essa. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.